Olá pessoal, tudo jóia? Então esse vídeo vai trazer um breve relato aí da Revolução Russa, né? Precisamos aí para entender esse processo revolucionário russo aí que começa em 1917, bem durante então o período da Primeira Guerra Mundial aí. Temos que entender um pouquinho a situação da Rússia antes desse processo revolucionário, né? O que desencadeou então essa insatisfação popular. Vamos ver um pouquinho assim o decorrer então do processo revolucionário e como ela terminou então, tá? Então, primeiro precisamos entender aí a Rússia antes de 1917, tá? Então, vamos voltar aí para o final do século XIX, aí 1894, então, quem vai assumir o poder da Rússia, né, é o czar Nicolau II. Então, temos que ter essa noção, é o czarismo ainda, né? Esse czar aí, esse termo, esse conceito, ele vem originário dos Césares, do Império Romano, né? Então, uma adaptação para o russo aí, czar. Então, desde o século XVI, o país ele era uma monarquia absolutista. Aí nós estamos no final do século XIX, ainda dentro, então, que vai entrar dentro do século XX com Nicolau II, então, com esse czar, ainda dentro de um regime absolutista monárquico, enquanto que o resto da Europa, né, o mundo aí está em um processo já muito diferente, né, político. Então, dentro da Rússia, então, czarista, e a nobreza, nesse período, ela era proprietária, então, de em torno de 25% das terras cultiváveis do país. E a grande maioria da população, dá para se dizer assim, mais de 80%, ela estava ligada direta ou indiretamente, então, à terra. A isso dá para entender assim muito preso ainda também aos donos das terras, né? Em troca de trabalho, em troca de sobrevivência. Dá para até quase fazer um regresso aí, né? Há uma ideia de idade média ainda, né? Dentro de uma ideia de um feudalismo, onde é que os grandes proprietários de terra, então tinham várias pessoas, né? Muitas pessoas trabalhando para elas na terra em troca de uma alimentação, em troca de uma sobrevivência. Então, estavam muito presos a esse processo ainda, né? E as condições de vida da maior parte, então, dos camponeses, era extremamente péssima. Em geral, eles habitavam, então, moradias precárias, alimentavam-se basicamente aí de pão preto, batata, né? Torta de farinha de milho. Nas aldeias russas, então, raramente havia escolas, né? E com isso, então, também a maior parte da população era analfabeta, não tinha o conhecimento de letras, né? De números, enfim, né? Tudo que possa levar à alfabetização, ela era restrita à maior parcela da população russa. No plantio, também e na colheita, né? Eram também usados instrumentos extremamente antigos, arcaicos, né? Enquanto que outros países da Europa, já na segunda revolução industrial, com motores de combustão interna, maquinários agrícolas de ponta, cada vez mais modernos e tecnológicos, a Rússia ainda estava, né, no arado de madeira e na foice. Tá? Apenas em alguns grandes aí proprietários, né, algumas grandes propriedades, estavam usando algumas tecnologias modernas, né? E com isso também aumentava a produção e também aumentava a população dentro desse processo mais moderno, mais industrializado, né? E nas cidades a vida não era muito diferente da do campo. Tá? Se no campo a gente viu agora que eram péssimas as condições, né? Na cidade tão pouco era diferente. Tá? Por exemplo, em 1838, em Moscou, né, abrangendo aí milhares de casas, mostra aí que uma grande parte da população vivia em péssimas habitações. Tem um pequeno relato aqui para destacar, tá? No relato aí, em Moscou de 1838, o morador fala que as escadas que conduzem aos sótãos, né, onde o povo reside mais pobre, estão cobertas de toda espécie de imundície. As próprias habitações estão quase cheias de tábuas sujas, sobre as quais se estendem
colchões de palhas pestilentos, tendo então os cantos tomados pela porcaria. O cheiro é desagradável e asfixiante. Isso é um relato de uma casa de uma população pobre urbana, tá? Com uma economia, né, essencialmente agrária, nesse período aí, a Rússia tinha poucas indústrias e a maior parte dela pertencia a proprietários estrangeiros, então tinha uma invasão de estrangeiros e multinacionais, né? Principalmente franceses, ingleses, alemães e belgas. E no começo aí do século XX, um russo, né, ele descrevia assim as condições então da vida de operários, tá? De acordo com o relato que eu vou passar para vocês desse operário, então, tá? Não nos é possível ser instruídos porque não há escolas e desde a infância devemos trabalhar além de nossas forças por um salário ínfimo. Quando desde os 9 anos somos obrigados a ir para a fábrica, o que nos espera? Nós nos vendemos ao capitalista por um pedaço de pão preto. Guardas nos agridem a socos e cacetadas para nos habituar à dureza do trabalho. Nós nos alimentamos mal, nos sufocamos com a poeira e o ar viciado, até dormimos no chão, atormentados pelos vermes. Esse é um relato de um operário russo aí nesse período, né, da virada do século XIX para o século XX. Então, condições extremamente precárias e crianças, então, né, relato de crianças que eram obrigadas. Então, para que estudar? Né? Para que ter o acesso ao conhecimento se um determinado grupo dominante fazia de tudo para que a população apenas o servisse como uma mão de obra extremamente barata, né? E poderia ser trocada a qualquer momento. Tá? Então, isso tudo vai trazendo um ar de desânimo, né? Isso começa a ter um ar de insatisfação. E esses problemas internos da Rússia, eles se agravaram aí, ainda mais com essa fome, com essas péssimas condições no campo, péssimas condições nas fábricas, né, da vida nas cidades e tudo mais, vai se agravar ainda mais as condições da Rússia, né, os problemas internos, após a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, né, a origem do conflito, então ela foi a disputa entre os dois países por uns territórios na China e por áreas de influência no continente asiático. Então a derrota ante que a Rússia perde para os japoneses. Tá? E aí mergulha a Rússia numa grave crise econômica e aumentou o descontentamento de diferentes grupos sociais com o czar Nicolau II. E aí começam a ocorrer greves, movimentos reivindicatórios, né, duramente reprimidos pela polícia czarista. Tá? Por exemplo, num domingo, tá, de janeiro de 1905, trabalhadores aí de São Petersburgo, né, então capital do Império Russo, organizaram uma manifestação, tá, para entregar a Nicolau II um documento, né, que reivindicava melhores condições de vida e melhores salários. Né? Nem era um protesto, as pessoas que estavam assinando essa carta, esse documento, levando por essa reivindicação, cantavam cânticos de louvor ao czar, né, à família czarista e tudo mais. Né? Uma multidão, cerca de 200 mil pessoas, crianças, mulheres, né, homens, idosos, dirigiu-se ao Palácio de Inverno aí da residência do czar. Mas as tropas do governo que estavam de prontidão receberam os manifestantes com tiros de fuzil. Dezenas de pessoas acabaram morrendo, né, sendo pisoteadas na correria e também pelos tiros. Tá? Então foi muito mal interpretada, né, e o não entendimento dessas reivindicações. O incidente, então, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, provocou conflitos em toda a Rússia. Tentando diminuir aí as tensões sociais, o que o czar vai fazer? Ele vai criar a Duma, uma espécie de parlamento, com todos os deputados eleitos, então, das 4 primeiras Dumas foram de tal maneira pressionados pelo czar que eles não conseguiram fazer muita coisa, né? Por causa daquela ideia de eu mando e vocês obedecem. Então, esse ambiente vai contribuir para a difusão, a aceitação das ideias socialistas aí
dentro dessas insatisfações populares aí, sobretudo as elaboradas então pelo alemão Karl Marx e Friedrich Engels, e entre os movimentos sociais russos que vai ganhar força aí. E assim essas ideias se tornariam a base da Revolução Russa. E também o que vai ser a base da Revolução Russa vai ser em 1905 aí o surgimento aí dos sovietes, né? De trabalhadores, que eram conselhos aí que se encarregavam aí de coordenar o movimento operário nas fábricas, tá? E os sovietes não era só na parte urbana, não era só nas fábricas, no interior, entre as áreas agrícolas também haviam sovietes, né? Que era, dá para se trazer hoje como uma ideia talvez sindical, sindicatos, né? Que organizavam e reivindicavam melhoras para o trabalhador, né? Leis trabalhistas, né? Direitos para melhorar a situação. E esses sovietes, então, foram responsáveis por organizar a população contra, né? Organizar uma forma de reivindicação. Tá? E aí isso vai levando, né, alguns anos. E aí, em agosto de 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha e a Áustria-Hungria, né, contra o Império Austro-Húngaro. Nicolau II acreditava que, por meio dessa guerra, então, pudesse expandir o Império Russo e diminuir a insatisfação popular, dentro de uma ideia romana, né? Vou expandir, vou conseguir riqueza e melhora a situação. Não, né? Não vai dar certo. No entanto, o fato vai então acentuar o descontentamento e precipitou o processo revolucionário. E a guerra então vai agravar a situação econômica e social do país. Por exemplo, os soldados mal armados, né, e mal alimentados foram dizimados em derrotas sucessivas. Em 2 anos, para ter uma noção, né, em 2 anos e meio de guerra, a Rússia perdeu mais de 4 milhões de homens, né, 4 milhões de pessoas. Por quê? Porque era muito mal armada. Porque não tinha arma para todos os soldados que foram enviados para o campo de batalha, né? Na primeira, para as trincheiras. Dizem que chegava a ponto assim de ter soldados esperando um morrer para poder pegar a arma dele e poder atirar. Então, assim, como é que tu vai conseguir força militar? Como é que tu vai conseguir participar de uma guerra se tu não tem, né, armamento para tal? E isso vai gerar muitas mortes, vai gerar muita insatisfação, a fome nesse período também aumenta, né? Porque se no campo, né, por exemplo, que era a base ainda econômica, a maior parcela da população vivia no campo, os homens são retirados, tu tem invernos rigorosos, tu tem períodos, né, de muito trabalho braçal, tu tira os homens, tá? Ficam idosos, ficam crianças, ficam mulheres, automaticamente eles não conseguem suprir as necessidades, tanto deles como do dono das terras, e ainda alimentar os soldados. Então tu gera um problema com isso muito forte. E aí tu vai gerando mais fome ainda e gerando mais insatisfação. Tá? Em 1915, o czar Nicolau II decide assumir pessoalmente o comando do exército, né? Deixando o governo nas mãos então de sua esposa, a imperatriz Alexandra, e de Rasputin, né? Que era um monge que agia como conselheiro do czar. Em 17, a escassez de alimentos era muito grande e vai provocar então uma série de greves. Em 27 de fevereiro, então, desse mesmo ano, uma multidão percorre a capital do Império pedindo pão e o fim da guerra. E os manifestantes também criticavam, aí começaram a criticar o sistema monárquico. E tem que entender que já esse processo dos sovietes, essas ideias socialistas do Marx e do Engels, tudo já estava aflorando, né? Já tinha pessoas aí mais letradas e começaram a aderir. Então a polícia e o exército, agora do lado dos manifestantes, não reprimiram o movimento. Isolado, o czar abdicou. E um governo provisório, então, foi constituído e chefiado pelo príncipe George Lvov. E esse governo, dominado pela burguesia russa, decidiu continuar na guerra, com planos de uma grande ofensiva contra a Áustria-Hungria. A população russa, com isso, discordava. Né? E o governo, sem controle de seus exércitos, não tinha forças para impedir as deserções dos soldados, né, que fugiam de fome, sem armas, né, e problemas. Havia ainda a constante elevação dos preços dos gêneros alimentícios e contra isso o governo não conseguia fazer nada. E quanto mais subia os preços, mais fome tu trazia e mais insatisfação dentro do país tu gerava, né? E aí nesse momento grupos revolucionários já desenvolviam então intensa atividade nas cidades, né? Ativando aí os sovietes de trabalhadores com o objetivo explícito de tomar o poder. E aí eles vão tomar o poder.
né? E aí a ofensiva do novo governo contra a Áustria-Hungria fracassa, isso agrava ainda mais então a situação e provocou uma grande manifestação no dia 17 de julho de 1917 na capital do Império. E era aí o fim do governo provisório do Lvov, substituído aí então por Alexander Kerensky, né? Nesse período, nós temos que destacar três grupos, né, políticos com propostas diferentes que se destacam. Que vai ser o Partido Democrático Constitucional, que é um partido da burguesia e da nobreza liberal, favorável à continuação da guerra e ao adiamento de quaisquer modificações sociais e econômicas. Também nós vamos ter os bolcheviques, a maioria em russo, significa, né, que defendiam o confisco aí, das grandes propriedades, o controle das indústrias pelos operários e a saída da Rússia da guerra, né? E graças aí ao controle, então, cada vez maior que exerciam sobre os sovietes de operários e soldados, e também no interior, sua força crescia continuamente, né? E seus dois principais líderes aí que dá para destacar dos bolcheviques é o Vladimir Lenin e o Leon Trotsky. Foram os dois principais aí bolcheviques em destaque. E também tinha os mencheviques, né, que é considerado, que significa então minoria em russo, que embora contrários à guerra, não admitiam a derrota da Rússia. Divididos aí internamente, indecisos quanto aos rumos que o país deveria tomar, foram perdendo então uma importância política e com isso os bolcheviques ganham mais poder. E a partir de agosto de 17, então os bolcheviques passaram a dominar os principais sovietes e a preparação para uma revolução, então, né? Por exemplo, o soviete Petrogrado, que era o novo nome então de São Petersburgo, foi constituído aí o comitê militar para a realização da revolução. E esse soviético, então, sob o comando de Trotsky, no dia 25 de outubro, os bolcheviques vão ocupar, então, os pontos estratégicos de Petrogrado e o palácio do governo. Kerensky, então, está completamente abandonado e sem rumo, né? E abandonado também por suas tropas, foi obrigado a fugir. E na manhã, então, do dia seguinte, os sovietes da Rússia, reunidos em congresso, confirmavam o triunfo então da revolução, confiando o poder a um conselho de comissários do povo, que era então presidido esse, né, conselho de comissários do povo era presidido então pelo Lenin, tá? Então esse conselho presidido pelo Lenin vai tomar as primeiras medidas então do governo revolucionário, que é a retirada da Rússia da guerra, tu já anima o povo, supressão das grandes propriedades rurais, então confiadas agora à direção de comitês agrários pelo povo, controle das fábricas pelos trabalhadores e a criação do Exército Vermelho com a finalidade então de defender o socialismo contra inimigos internos e externos, tá? E logo depois disso eles vão adotar então o Partido Único, né? O sistema de Partido Único então pelo Partido Comunista, tá? Após a tomada então do poder pelos revolucionários, a Rússia vai viver ainda 3 anos de guerra civil, não podemos esquecer disso, né? Porque tu vai ter resistências internas, né, e externas também. E nesse processo, a participação de Leon Trotsky, um dos mais importantes líderes da Revolução, foi extremamente fundamental. Era um homem extremamente culto e com grandes capacidades de persuasão. Trotsky comunicava-se bem tanto com operários e camponeses quanto com uma plateia de intelectuais e diplomatas. Então ele conseguia fazer um jogo de campo muito bom, né? E quando irrompeu a Guerra Civil, a organização das tropas de defesa, então o Exército Vermelho, ficou sob a responsabilidade do Trotsky, então. Em condições extremamente precárias, com o país esgotado, recém-saído da Primeira Guerra Mundial, ele conseguiu fazer um exército forte, né, e extremamente eficiente, tá? E com o apoio popular, então as tropas revolucionárias vão enfrentar também um exército branco, chamado assim, composto por antigos oficiais do czar e prisioneiros do exército austríaco. E além disso, enfrentaram tropas, né, de países europeus. Por quê de países europeus? Que eles queriam acabar com a Revolução Russa, porque eles temiam que essa revolução socialista pudesse se espalhar no continente. Tá? E aí também sob a direção de Lenin e com um plano que ficou conhecido como Nova Política Econômica, a chamada NEP, né? Os bolcheviques deram início à recuperação da economia russa.
elaborada então em 1921, a NEP procurou então concentrar aí os investimentos nos setores mais importantes da economia. E aí algumas medidas então que nós temos que destacar: produção de energias e extração de matérias-primas, importação de técnica e de máquinas estrangeiras, organização do comércio e da agricultura em cooperativas, permissão para a volta da iniciativa privada em diversos setores da economia, como, por exemplo, o comércio, a produção agrícola e algumas formas de atividade industrial. E todos os investimentos tinham um rígido controle do Estado, né? Muitos deles eram feitos em empresas estatais para o Estado ter o controle, né? E manter a riqueza no país. Então, vários estados que tinham se separado da Rússia nesse período aí, durante a Revolução, como a Ucrânia, né, por exemplo, voltaram a se integrar e formaram, então, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, né? E aí, com a morte de Lenin, em janeiro de 1924, Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista, e o Trotsky, né, o líder do Exército Vermelho e extremamente culto, né, que fazia o meio de campo, um diplomata, passaram a disputar o poder. O Stalin defendia então a ideia de que a União Soviética deveria construir o socialismo em seu país e só depois tentar levá-lo a outros países. Já o Trotsky achava que a Revolução Socialista deveria ocorrer em todo o mundo, pois enquanto houvesse então países capitalistas, o socialismo não teria condições de sobreviver isolado. Tá? Stalin venceu a disputa. Trotsky foi expulso da União Soviética, né? Depois até acabou morrendo fora, né, do país. A União Soviética, então, ingressou na fase do planejamento econômico, foi a época aí dos planos quinquenais, inaugurado em 1928, né, pelo Stalin. Aí, os planos se sucederam, a transformação, né, e transformaram aí, né, a União Soviética numa potência industrial. Contudo, a violência foi amplamente empregada pelo governo para impor sua política. E aí, desassociando completamente a política da União Soviética do comunismo, né, ou do socialismo científico aí, defendido por Lenin, né, e escrito pelo Marx, e instaurando aí uma ditadura comunista. Por isso nós podemos dizer que o comunismo, na sua essência, tá, nunca foi realmente implantado no planeta. O que teve foram revoluções com base na teoria, mas depois na prática foram duramente erradas e extremamente equivocadas. Tá? Por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tenta falar sobre o conceito comunismo, socialismo. São teorias políticas, são teorias econômicas, né? E a gente tem que cuidar porque como isso vai ser implantado e a forma. A teoria é uma coisa no papel, mas na prática nós tivemos exemplos muito diferentes do que está na teoria, certo? Um forte abraço.